Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão de equilíbrio térmico, a questão número 5, e ela diz o seguinte: o gráfico mostra as curvas da quantidade de calor absorvida em função da temperatura para dois corpos distintos, um bloco de metal e certa quantidade de líquido. O bloco de metal a 115 graus Celsius foi colocado em contato com o líquido a 10 graus Celsius. Em um recipiente ideal e isolado termicamente. Considerando que ocorreu troca de calor somente entre o bloco e o líquido, e que este não se evaporou, o equilíbrio térmico ocorrerá a... Então ele tem aqui um gráfico que mostra as curvas da quantidade de calor. Olhando para esse gráfico, a gente percebe que tem uma curva, na verdade uma reta, para o líquido e outra para o metal. É a quantidade de calor em kJ pela temperatura. Bem, essa quantidade de calor aqui, e a temperatura, a gente percebe. Essas duas coisas dá para a gente calcular a capacidade térmica, que a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, a gente calcula a capacidade térmica do líquido e do metal. Então, a capacidade térmica do líquido vai ser a quantidade de calor, e a quantidade de calor está aqui. A gente escolhe, olha, eu não vou escolher 20 graus Celsius, porque não vai estar aqui a temperatura relacionada. Do líquido eu posso escolher o 100 com 40, 200 com 80, pode ser 300 por 120. Então eu escolho a que for melhor. Vamos escolher essa aqui, 100, e aqui é 40. Só que é 100 kJ, e o quilo, não é? 1 quilo, 1K, é 1000. Então, é 100 kJ, é 100 mil joules. Então, vamos colocar aqui, 100 mil. 100 mil joules dividido pela variação de temperatura. E para esse 100, a variação de temperatura é 40. A gente pode cortar esse zero aqui para simplificar. Então, ao invés de 100 mil, a gente tem 10 mil dividido por 4. 10 mil dividido por 4, olha aqui, 100 por 4 é 25. Então, eu peguei 1 e 2 zeros aqui, 100 por 4, 25. Sobraram esses 2 zeros, então, deu 2.500 joule por grau Celsius. O comum é caloria por grau Celsius. Caloria é calor e joule também é calor. Então, pode ser joule por grau Celsius. E agora, bora calcular a capacidade térmica do metal, que vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a gente procura, pode ser aqui, olha, direto. A gente usa o 100, e do metal 100 vai dar 100 graus Celsius. Só que aqui é 100, mas é 100 mil. Porque é quilo, 100 kg é 100 mil, dividido pela variação de temperatura que é 100, eu posso cortar esses 2 zeros, dá 1000. Então, a capacidade térmica do metal é 1000 joule por grau Celsius. Então, já temos a capacidade térmica dos dois. E o bloco de metal foi colocado em contato com o líquido, só os dois trocaram de calor. Então, se existe só troca de calor entre os dois, então a gente pode fazer, aqui a equação para quantidade de calor de equilíbrio térmico. A quantidade de calor trocada pelos corpos, a somatória é igual a zero. Então, a quantidade de calor trocada pelo líquido mais a quantidade de calor trocada pelo metal é igual a zero. Quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Então, a gente vai colocar aqui quantidade do líquido, vai ser a massa do líquido, vezes o calor específico do líquido, vezes a variação de temperatura sofrida pelo líquido. Mais, aqui a quantidade de calor do metal é a massa do metal, vezes o calor específico do metal, vezes a variação de temperatura sofrida pelo metal até o equilíbrio térmico. Tudo isso é igual a zero. Mas veja que nós não temos nem massa nem calor específico, só que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Por isso que ele deu o gráfico para a gente calcular a capacidade térmica. Então, aqui a capacidade térmica do líquido
vezes a variação de temperatura sofrida pelo líquido, a temperatura final, que é essa que nós queremos, a temperatura final de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do líquido. Fecha um parênteses aqui, mais. De novo, não temos nem massa nem calor específico do metal, mas temos a capacidade térmica do metal, que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que nós estamos atrás, a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do metal. Fecha parênteses, e isso é igual a zero. A capacidade térmica do líquido nós calculamos é 2.500. Então, 2.500 vezes a temperatura que a gente quer, menos a temperatura inicial do líquido. E a temperatura inicial do líquido está aqui, é 10 graus Celsius. Né? E do metal, o bloco de metal a 115 graus Celsius. Então, 115 graus Celsius do metal e 10 do líquido. Então, aqui fica 10 mais a capacidade térmica do metal. A capacidade térmica do metal, calculamos, está aqui, ó, 1.000. Então, 1.000, que multiplica a temperatura final, que nós queremos saber, de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do metal, que é 115, tudo isso igual a zero. Bem, o que a gente já pode fazer aqui é que, como tem multiplicação aqui, a gente pode cortar esses dois zeros, aparecem nesses membros, né? Então, a gente já corta esses dois zeros para simplificar. E aqui é 25 e 10. Todos dois são proporcionais por 5. Então, eu posso ainda simplificar por 5. 25 por 5 é 5, que multiplica T menos 10. Mais 10 dividido por 5 é 2. T menos 115, igual a zero. Eu só pude fazer isso, cortar o zero e simplificar por 5, porque nos dois dessa somatória aparece, do outro lado é zero. Se tivesse algum número aqui do outro lado, eu não poderia fazer isso. Então a gente vai multiplicar o 5 por t e o 5 por 10. O 2 por t e o 2 vezes 115. 5 vezes t, 5t. Menos 5 vezes 10, 50, mais 2 vezes t, 2t. Menos 2 vezes 115. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 2 vezes 1, 2, 230. Então, 230. Tudo isso igual a zero. Então, a gente vai pegar, deixar o que é letra desse lado, né? E o que for, o número vai para o outro lado. 5t mais 2t, 7t. O 50 está negativo, ele vai positivo. E o 230 também vai positivo, porque está negativo. O 7 está multiplicando, passa dividindo. E aqui nós vamos ter 50 mais 230, 280, dividido por 7. Então, nós vamos ter que a temperatura final de equilíbrio térmico, ó, 28 por 7, dá 4 e acrescenta 0. Então, é 40 graus Celsius. Essa é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico. E a resposta é alternativa E. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas da sua escola. E se você tiver dúvida de alguma coisa, pode perguntar, pode mandar algum problema que você queira que eu resolva ou então algum assunto. Muito obrigado e até a próxima.